Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar trocas de calor. Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu estou colocando aqui no canal sobre física térmica. Então, se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Vimos nas aulas anteriores que calor é energia térmica em trânsito, ou seja, ela passa de um corpo para outro, certo? Então ela sempre passa espontaneamente de um corpo que tem uma temperatura maior para outro que tem uma temperatura menor, certo? Então, se eu tenho dois corpos, um com uma temperatura mais elevada, outro com a temperatura mais baixa, um recebe calor e o outro perde. Quem recebe tem sua temperatura aumentada e quem perde tem sua temperatura diminuída, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ocorre quando eles têm a mesma temperatura. Então, isso vai ocorrer, né, a troca de calor, até que a temperatura entre os corpos seja a mesma, certo? Eu tenho o corpo A e o corpo B, a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, o calor vai do corpo A para o corpo B, ou seja, o corpo B recebe essa energia térmica, né, que é o calor, e o corpo A perde. Isso vai acontecer até o equilíbrio térmico, que é a situação em que a temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo B. Então, no equilíbrio térmico, não há fluxo de calor, certo? O que a gente pretende estudar aqui hoje? Trocas de calor. Eu quero pegar dois corpos, 3, 4, N corpos, colocar numa situação em que eles possam trocar calor, certo? E isso vai acontecer até o equilíbrio térmico, até que a temperatura de todos os corpos envolvidos seja a mesma. Para estudar trocas de calor, é importante que a gente estude as trocas de calor que ocorrem somente entre os corpos envolvidos, certo? Então, a gente precisa de um isolamento térmico, né, para que não haja troca de calor entre os corpos estudados e o meio externo. Para isso, a gente usa o calorímetro. O calorímetro é um recipiente onde a gente vai colocar os corpos para que haja troca de calor. O objetivo do calorímetro é que não haja troca de calor entre os corpos envolvidos e o meio externo. Pode haver troca de calor entre os corpos envolvidos e o próprio calorímetro, certo? Então aqui, ó, um esquema, né? Isso aqui é uma representação esquemática de um calorímetro, tá? O calorímetro é muito mais complexo do que isso. Mas aqui eu tenho um termômetro, né, para poder medir a temperatura do sistema, né? Esse aqui é o calorímetro, tem um líquido aqui dentro, né, onde eu coloquei o termômetro, os corpos trocando calor. Assim a gente consegue que só haja troca de calor entre os corpos que estão dentro do calorímetro e pode haver troca de calor entre os corpos que estão dentro dele e o próprio calorímetro, tá? Se só há troca de calor entre os corpos que estão dentro do calorímetro e não a troca de calor com o calorímetro, esse calorímetro é chamado ideal. Então, no calorímetro ideal, não há trocas de calor entre o calorímetro e os corpos em análise, tá? No calorímetro não for ideal, ele também vai trocar calor com os corpos, tá? Então, se ele não for ideal, o calorímetro troca calor com os corpos em análise também, certo? Então, no calorímetro ideal, a capacidade térmica dele é desprezível. Então, se a capacidade térmica é desprezível, não há troca de calor. No calorímetro real, ele vai possuir uma capacidade térmica diferente de zero. Por isso que ele entra na jogada, trocando calor com os outros corpos também. Certo? Então vamos a um exemplo que eu tenho dois corpos, A e B, dentro de um calorímetro. Né? Aqui eu tenho o termômetro, né, que vai marcando a temperatura. Como a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, o corpo A perde calor e o corpo B recebe calor. Ou seja, a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta até que eles atinjam o equilíbrio térmico, certo? Nesse exemplo aqui, eu tenho um calorímetro ideal. Só há trocas de calor entre o corpo A e o corpo B. Se só há troca de calor entre o corpo A e o corpo B, e isso aqui está isolado do meio externo,
todo calor que o corpo A perde, o corpo B ganha, certo? Então vamos supor que o corpo A perdeu 500 calorias. O corpo B recebeu 500 calorias, certo? Se o corpo A perdeu 1.000 calorias, o corpo B recebeu essas 1.000 calorias. Lembrando que quando um corpo recebe calor, o sinal da quantidade de calor recebida por ele é positiva. E quando um corpo perde calor, o sinal da quantidade de calor perdida por ele é negativo, certo? Então ali, se todo o calor que o corpo A perde, o corpo B recebe, significa que eles têm o mesmo valor em módulo e sinais diferentes. Então, matematicamente, a gente representa assim, ó, a quantidade de calor que o corpo A perdeu é igual a menos a quantidade de calor que o corpo B recebeu, porque vai ter o mesmo valor, né, em módulo, mas sinais contrários, porque um perdeu e o outro recebeu. Então aqui, QA é o calor cedido pelo corpo A e QB é o calor recebido pelo corpo B, tá? Tudo que um perdeu, o outro recebeu. Eu posso pegar esse menos Q que está do lado direito da equação aqui, ó, passar para o lado esquerdo, mudando o sinal e reescrever a equação anterior assim, ó. QA mais QB é igual a zero, porque como eu falei ali atrás, vamos supor que o corpo A perdeu 600 calorias e o corpo B recebeu 600 calorias. Como os sinais são diferentes, vai ficar 600 menos 600, que vai ser zero, tá? Então sempre a quantidade total de calor trocada pelos corpos dentro de um calorímetro tem que ser zero. E a gente pode generalizar essa expressão para N corpos, certo? Inclusive para o calorímetro. Né? Se o calorímetro trocar calor com os corpos que estão dentro dele, ele vai entrar como mais um corpo nessa expressão aqui embaixo aqui, ó. Então eu posso ter o calorímetro trocando calor ou não, e eu posso ter N corpos lá dentro. Como que tudo que um corpo está ganhando, outro está perdendo, quando eu somo tudo para vários corpos, isso vai dar zero, certo? Por quê? Porque eu estou tirando toda a influência externa. Só vai ter trocas de calor entre os corpos dentro do calorímetro ou entre os corpos dentro do calorímetro e o calorímetro, tá? Lembrando que esses Qs que eu estou colocando ali no somatório, a gente já viu nas aulas anteriores, né? Aqui, nessa aula, a gente não vai levar em consideração mudança de fase. Depois eu vou gravar uma aula só sobre mudança de fase e a gente vai ver essas trocas de calor envolvendo a mudança de fase. Então aqui a gente só vai estudar o fenômeno no qual os corpos trocam calor e alteram sua temperatura, tá? Então a gente vai usar essa relação aqui que a gente viu nas aulas anteriores, onde Q é o calor trocado, M é a massa, C minúsculo é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que M vezes C é a capacidade térmica, que é o produto da capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura. A gente tem que lembrar, né, rapidamente, que quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor ele precisa trocar para variar a sua temperatura. Então, corpos que têm uma capacidade térmica muito elevada, eles precisam, por exemplo, receber muito calor para poder aumentar a sua temperatura, certo? E o calor específico é associado a uma substância. Substâncias que têm um calor específico muito elevado precisam receber muito calor para poder aumentar a sua temperatura, ou perder muito calor para poder diminuir sua temperatura, certo? Exercício 1. Uma bolinha de alumínio de massa 400 gramas a 100 graus Celsius é colocada em 352 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura final do equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre o alumínio e a água? Então aqui eu tenho os dados, né? O calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama graus Celsius, e da água, 1. Nesse tipo de questão, pelo menos no início, quando você começa a resolver esse tipo de questão, são muitos dados. Então eu tenho aqui, com relação ao alumínio, a massa do alumínio, 400 gramas, a temperatura inicial dele, 100 graus Celsius, a massa da água, 352 gramas. Há uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e o calor específico do alumínio e da água.
Ele quer saber o que? A temperatura final do equilíbrio térmico. Eu gosto de, no início, montar uma tabela para poder organizar todos esses dados do problema, para poder ficar mais simples de visualizar. Então vamos lá. A massa do alumínio aqui, ó, 400 gramas. Vou colocar só o valor numérico, tá? A unidade a gente deixa lá. Água, 352. O calor específico do alumínio, 0,22. E da água, 1. A temperatura inicial do alumínio, 100 graus Celsius. E da água, 20. E o que ele quer saber? A temperatura final do equilíbrio. Como a temperatura do alumínio é mais elevada do que da água, o alumínio ele vai perder calor, diminuindo a sua temperatura, a água recebe calor, aumentando a sua temperatura, até que a temperatura dele seja a mesma. Eu vou representar a temperatura final de equilíbrio por T. Vai ser o mesmo valor por 2, porque eles estão em equilíbrio térmico. E o que a gente vai usar? A nossa relação lá atrás que diz que Q1 mais Q2 é igual a zero. Ou seja, o somatório total da troca de calor entre alumínio e água é zero, porque tudo que o alumínio perde, a água ganha. E lembrando que isso aqui é M, eu vou representar o alumínio aqui com índice 1 e a água com índice 2, tá? Só para diferenciar. Então vai ficar M1, C1, delta T1, mais M2, C2, delta T2. Isso é igual a zero. Então agora é só pegar os dados aqui em cima. A massa do alumínio, 400. O calor específico dele, 0,22. A variação de temperatura é o que? Temperatura final, que eu vou representar por T, menos a inicial. Qual é a temperatura inicial do alumínio? 100. Mais a mesma coisa para a água. A massa da água, 352. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura é temperatura final, que vai ser o mesmo T, porque eles vão estar a mesma temperatura, menos a temperatura inicial da água, que é 20, certo? Então, o que a gente está usando aqui, ó, só para lembrar, isso aqui é o ΔT, que é sempre temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então agora é matemática, né? 400 vezes 0,22 é igual a 88, mais 352 vezes 1, 352. E isso é igual a zero. Então aqui, usando a propriedade distributiva, vai ficar esse multiplica por esse e esse multiplica por esse, tá? Esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. 88 vezes T, 88T. 88 vezes menos 100, 8.800. Mais 352 vezes T, 352T. 352 vezes menos 20, 7.040. E tudo isso é igual a zero, certo? Então, é uma equação do primeiro grau. Eu vou somar tudo que tem T aqui, vai ficar 352 mais 88, né? Pegando os termos que tem T aqui, ó, somando 440T. Menos 8.800 menos 7.040 vai dar menos 15.840. Tudo isso igual a zero. Então, resolvendo, o 15.000 passa para o outro lado, fica positivo. Então, é 440T igual a mais 15.840. E o 440 passa dividindo. E a temperatura final de equilíbrio vai ser igual a 36 graus Celsius. Como eu falei, 36 graus Celsius, ou seja, a água ela estava a 20, recebeu o calor do alumínio que estava a 100, a temperatura do alumínio caiu para 36 e da água subiu para 36. É importante a gente perceber que a temperatura da água subiu menos do que a temperatura do alumínio caiu. Isso porque, nesse caso aqui, levando em consideração a massa e o calor específico da água,
a capacidade térmica dela foi maior do que do alumínio, certo? Então ela precisa receber mais calor para poder aumentar sua temperatura, certo? Então por isso que a temperatura da água subiu menos do que a do alumínio caiu, certo? A da água subiu 16 graus Celsius e do alumínio caiu 64 graus Celsius. E a temperatura final do equilíbrio foi 36 graus Celsius. Exercício 2. Em um calorímetro de capacidade térmica 16 calorias por grau Celsius, inicialmente a 20 graus Celsius, são colocados 400 gramas de um líquido de calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio se estabelece a 50 graus Celsius. Determina a temperatura inicial do líquido. A capacidade térmica do calorímetro é 16 calorias por grau Celsius. Então aqui o calorímetro ele vai estar trocando calor com o líquido que está ali dentro. Ele não é um calorímetro ideal. A temperatura inicial dele é 20 graus Celsius. São colocados nele um líquido de massa 400 gramas e calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius. Ele me dá a temperatura final de equilíbrio, certo? E ele quer saber qual era a temperatura inicial do líquido. Como a temperatura final de equilíbrio é 50 graus Celsius e o calorímetro estava a 20 graus Celsius, o calorímetro recebeu o calor do líquido, tá? A gente tem que tomar um cuidado aqui. Como o calorímetro estava a 20 graus Celsius, a temperatura dele subiu para 50, ele recebeu calor, o líquido perdeu. Então a temperatura que a gente encontrar aqui tem que ser maior do que 50 graus Celsius para ela cair e chegar em 50 graus Celsius. Então vamos organizar os dados na tabela ali. Aqui, ó, como a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico, eu juntei essas duas colunas, massa e calor específico, para colocar o valor da capacidade térmica. Então aqui vai ficar 16, né? Se eu estou colocando os valores sem unidade. A temperatura inicial do calorímetro, 20. A temperatura final, 50. A temperatura final de equilíbrio é 50, então a do líquido também vai ser 50. A massa do líquido, 400 gramas. E o calor específico dele, 0,2. O que eu quero saber? A temperatura inicial do líquido. Então, repare que como a gente organiza na tabela aqui, o que falta ali já é o que eu quero saber. Então, vamos usar a mesma coisa. Eu vou representar o calorímetro pelo índice 1 e o líquido pelo índice 2. Então, vai ficar, certo? Todo o calor que o líquido perde, o calorímetro recebe. Então, como o calorímetro ele está me dando a capacidade térmica e não está me dando a massa e o calor específico, eu vou usar para o calorímetro a expressão capacidade térmica vezes variação de temperatura, tá? Mas, como no líquido eu tenho massa, calor específico e variação de temperatura, eu vou usar mc delta T. E isso é igual a zero. Certo? Então é só pegar os dados agora da tabela. Ó. O calorímetro tem uma capacidade térmica de 16. As unidades das grandezas físicas estão todas de acordo ali, né? Gramas, graus Celsius. Então é por isso que eu estou omitindo a unidade ali, tá? Então vai ficar 16 vezes ΔT. Lembra? ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial. Então vai ficar a temperatura final no calorímetro é 50 menos a temperatura inicial do calorímetro, que é 20, mais a massa do líquido, 400, o calor específico do líquido, 0,2, né? Tá aqui na tabela. E mais uma vez, ΔT do líquido vai ser a temperatura final, que é 50, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial dele, que é o que eu quero saber. E tudo isso é igual a zero. Agora é matemática, né? Então aqui vai ficar 16 que multiplica, ó, 50
menos 20 é 30. Então aqui vai entrar 30. Mais 400 vezes 0,2, 80. Vezes 50 menos TI. Tudo isso igual a zero. 16 vezes 30, 480. Mais, aqui usando a propriedade distributiva, né? O 80 multiplica o 50 e multiplica o menos TI. 80 vezes 50, 4.000. 80 vezes menos TI, menos 80 TI. Isso é igual a zero. Então aqui vamos somar, né? 4.000 com 480. 4.480 menos 80 Ti, isso é igual a zero. Então, separando o que tem T para um lado e o que não tem para o outro, vai ficar passando o 80 dividindo, vai ficar 4.480 dividido por 80. A temperatura inicial do líquido era 56 graus Celsius. Você lembra que eu falei, a temperatura tem que ser maior do que 50, né? Porque o líquido perdeu o calor e atingiu a temperatura de 50. Então, se ele perdeu o calor e atingiu a temperatura de 50, a temperatura dele tinha que ser maior do que 50, né? Então, novamente, repare que o líquido, ele só perdeu 6 graus Celsius, que a temperatura dele inicial era 56 e foi para 50. Já o calorímetro foi de 20 para 50, aumentou em 30 graus Celsius. Por quê? Porque se eu pegar a massa aqui, ó, do líquido e multiplicar pelo calor específico, eu vou ter a capacidade térmica dele. A gente viu que isso aqui dá 80. Ou seja, a capacidade térmica do líquido é maior do que a do calorímetro. A do líquido é 80 e a do calorímetro é 16. Ou seja, o líquido precisa trocar mais calor para poder variar sua temperatura. Por isso que a temperatura dele foi de 56 para 5, enquanto a do calorímetro foi de 20 para 50, porque a capacidade térmica do calorímetro é menor. Ele precisa trocar menos calor para variar sua temperatura. Exercício 3. Em um calorímetro de capacidade térmica 4 calorias por grau Celsius, inicialmente a 20 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius, a uma temperatura de 40 graus Celsius, e uma bolinha de alumínio de massa 50 gramas a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determina a temperatura de equilíbrio térmico do sistema. Ou seja, agora eu tenho um calorímetro que não é ideal, porque ele tem uma capacidade térmica, e ele vai trocar calor com mais dois corpos, que são a bolinha de alumínio e o líquido. Então, mesma coisa, a gente vai somar o calor que um perde e outro ganha, né, no caso de 3 corpos, e o somatório tem que dar zero. Então aqui ele fala aqui, a capacidade térmica do calorímetro, 4, temperatura inicial, 20, e dentro desse calorímetro são colocados 200 gramas de um líquido, cujo calor específico é 0,2. Há uma temperatura inicial de 40 graus Celsius. E uma bolinha de alumínio, então a massa da bolinha de alumínio é 50 gramas, e a bolinha de alumínio tem uma temperatura de 80 graus Celsius. Então vamos colocar todos os dados na tabela, que fica mais fácil de resolver. Então vamos lá. Novamente, eu juntei as duas colunas aqui, né, massa e calor específico, porque a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Então aqui vai ficar 4. A temperatura inicial do calorímetro é 20 graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero saber, a temperatura de equilíbrio. Então essa temperatura de equilíbrio vai ser a mesma para o calorímetro, para o líquido e para o alumínio. Tá? A massa do líquido, 200 gramas. E o calor específico, 0,2. Temperatura inicial, 40 graus Celsius. O alumínio, 50 gramas. Tá? Repara que tudo massa em gramas, temperatura em graus Celsius.
Gramas calorias. Por isso que eu estou omitindo as unidades aqui, tá? E o calor específico do alumínio é 0,22, ok? A temperatura inicial do alumínio, 80, certo? Então o que a gente vai fazer? Como são 3 corpos envolvidos, a gente vai fazer o somatório do calor trocado entre os 3 corpos é 0, tá? No caso aqui são 3 corpos, então tem que ter 3 termos aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, índice 1, 2 e 3, tá? Então o calorímetro vai ficar capacidade térmica vezes a variação de temperatura mais Q2 é o líquido, M2, C2, delta T2, mais o Q3, mesma coisa, M, C, delta T. E tudo isso é igual a zero. Substituindo aqui, ó, só pegar os dados na tabela, ó, capacidade térmica do calorímetro, 4. Delta T do calorímetro, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 20, mais a massa do líquido, 200, o calor específico dele, 0,2, o delta T do líquido, mesma coisa, ó. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio e a inicial é 40. Mas agora para o alumínio. A massa do alumínio é 50, o calor específico dele 0,22 e a variação de temperatura, ó, temperatura final, que é a de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 80. Tudo isso igual a zero. Então agora é matemática, né? Bom, então vamos resolver primeiro essas multiplicações aqui, ó. Aqui eu vou só repetir. Então aqui, ó, 200 vezes 0,2 é 40. Então aqui vai ficar 40 que multiplica T menos 40. Mais 50 vezes 0,22 é 11. Então aqui vai ficar 11, T menos 80, tudo isso igual a zero. Tá? Agora vamos usar a propriedade distributiva aqui, ó. Esse 4 multiplica o T e multiplica o menos 20. 4 vezes T, 4T. 4 vezes menos 20, menos 80. Mais, mesma coisa aqui, propriedade distributiva. O 40 ele multiplica o T e multiplica o menos 40. 40 vezes T, 40T. 40 vezes menos 40, menos 1.600. Mais, mesma coisa, 11 vezes T e 11 vezes menos 80. 11 vezes T, 11T, menos 11 vezes menos 80, 880. Tudo isso igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Tudo que tem T, eu vou somar aqui, ó. 4T mais 40T mais 11T vai dar 55T, certo? E agora pegando os termos que não tem T. Todos os termos que não tem T, ó, todos negativos. Então vai ficar menos 80, menos 1.600, menos 880, né? Somando tudo, mantendo o sinal negativo. Vai ficar menos 2.560 e isso é igual a zero. Passando para o outro lado, mudando o sinal do 2.560, vai ficar 55T igual 2.560. Então, T é igual a 2.560 dividido por 55. Ou seja, esse valor vai dar aproximadamente igual a 46,5 graus Celsius. Certo? Ou seja, o calorímetro recebeu calor, porque a temperatura dele aumentou de 20 para 46,5.
O líquido recebeu calor, porque a temperatura dele aumentou de 40 para 46,5, e o alumínio perdeu calor, porque a temperatura dele diminuiu de 80 para 46,5, certo? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.